Bom, olá a todos, eu sou o Marcos Vinícius e vou hoje apresentar uma microaula sobre aquecimento global. Aquecimento global, definição. Bom, é o processo de aumento da temperatura média dos oceanos e da atmosfera da Terra. Bom, causado por massivas emissões de gases que intensificam o chamado efeito estufa, originando uma série de atividades, especialmente pela queima de combustíveis fósseis e mudanças no uso da terra, como desmatamentos, queimadas e extrações de matérias de terras raras. Bom, o efeito estufa, definição. Esse efeito é importante e quase que crucial para a existência e manutenção da vida na Terra na forma que conhecemos, né? Pois nessa interação os chamados gases do efeito estufa, os GEs, são responsáveis por absorver a radiação solar e passar a emitir de volta para a superfície terrestre. Radiação essa infravermelho, ou melhor, calor, né, no caso. O problema em questão é que o aumento significativo de absorção e a diminuição da emissão de volta, né, que ocorreu nos últimos séculos, onde com isso a atmosfera retém muito mais calor, elevando assim o aumento de sua temperatura, além da considerada normal, né, a temperatura do planeta. Bom, e as consequências disso são em decorrência de indústrias, veículos automotivos e etc. Bom, os principais gases do efeito estufa. Antes de falar dos principais gases, vocês podem dar uma olhada aqui na figura, onde relata claramente esse processo, onde os raios solares entram e, no caso, eles ficam aprisionados por causa desse efeito. E em vez de serem liberados de volta para a atmosfera, eles ficam aprisionados na atmosfera do planeta. Bom, efeito estufa, principais gases desse efeito. Bom, são eles o dióxido de carbono, ou o gás carbônico, CO2, né, conhecido, e o metano, CH4. Esses e entre outros atuam obstruindo a dissipação de calor terrestre para o espaço. No caso, aqui tem o gráfico mostrando exatamente cada composição, que tem o CO2, o metano, o ácido nítrico e o ozônio. Fatores que influenciam. Bom, como fatores influentes temos inúmeros e com o decorrer dos anos só aumentaram. Entre eles temos a explosão populacional, o crescimento econômico, o uso de tecnologias, as fontes de energias poluentes, né, e os estilos de vida insustentáveis por parte da população, em que a natureza é visada somente como matéria-prima para exploração. Bom, áreas afetadas. O chamado degelo, e também temos o desertificação. Bom, o chamado degelo é uma das consequências mais naturais e conhecidas, onde a região como o Ártico, a Antártica e a Groenlândia, entre várias outras cordilheiras, estão claramente se desfazendo com o passar do tempo. Estudos apontam que nas últimas décadas, em que a denominada camada de gelo do Ártico se tornou 40% mais fina, e sua área sofreu uma redução de cerca de 15% de sua totalidade.
Em relação à Antártica, ela foi perdida mais de 3.000 km² de sua extensão. Como efeito do derretimento, o aumento dos níveis dos oceanos é iminente. Especula-se que já se foram mais de quase 7 metros nos últimos séculos. Outro fator preocupante é a questão da desertificação, que, como consequência do aquecimento global, ocorrem alterações no regime das chuvas, acarretando uma série de efeitos como a intensificação das secas, no caso, em determinados locais, escassez de água, abundância de chuvas em outras localidades, tempestades, furacões, inundações, tufões, alterações nos ecossistemas, redução da biodiversidade, perda de áreas férteis para a agricultura, além da disseminação de doenças como a malária e a febre amarela, que estão diretamente ligadas a essa questão, dentre outras, tendo, portanto, consequências extremamente negativas para a preservação da vida de todas as espécies do planeta. Bom, projetos e tentativas de amenizar essa situação. Medidas urgentes devem ser implantadas o mais rápido possível, visando amenizar o processo de alterações climáticas, como exemplo a redução de emissão de gases responsáveis pela intensificação do efeito estufa, garantindo assim uma relação harmoniosa entre o homem e a natureza, seria o mais plausível. Bom, aqui eu fiz um pequeno resumo para ajudar no entendimento e na memorização do assunto. Então vamos lá. Nesse pequeno resumo temos primeiro o aquecimento global. Temos a definição, que é o aumento de temperaturas médias do planeta ao longo dos últimos anos. Principais causas, que são as intensificações do efeito estufa, agravados pela emissão pelos gases de efeito estufa à atmosfera em razão das atividades antrópicas. Pois temos o período pós-revolução industrial, foi o mais quente da história já até aqui conhecido, com o aumento de 0,7% da temperatura do planeta nesse período, segundo o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Entre outras principais causas temos queimada, poluição, desmatamento, que são as principais causas do aquecimento global. Pulando para as principais gases do planeta, principais gases do efeito estufa, temos que os mesmos contribuem para o aumento de temperaturas, onde são já falado como o dióxido de carbono, o gás metano e o óxido nítrico. E agora, quais são os efeitos do aquecimento global no planeta? Bom, temos o degelo das calotas polares, como já foi falado, a elevação dos níveis do mar, dos oceanos, o aumento da temperatura em todo o planeta, a menor disponibilidade de água no planeta, a maior ocorrência de períodos de seca, a redução na oferta de recursos naturais e os desequilíbrios ecológicos. Bom, aqui estão minhas referências e antes de acabar eu aconselho vocês a tirar um print dessa parte para ficar melhor a memorização, no caso de entendimento. E eu também vou disponibilizar ela no link, tá, para vocês, junto com uma perguntinha no final sobre o assunto.
Bom, essas foram uma microaula mais introdutória, no caso, sobre o que é aquecimento global, efeito estufa e derivados. Obrigado por assistir até aqui e boa noite a todos.